E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar hoje da Europa. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente, queria apresentar para vocês algumas curiosidades em termos de tamanho, né? A Europa é o segundo menor país dentro dos 6 continentes que a gente conhece, mas suas dimensões são muito pequenas, muito diminutas quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com as dimensões europeias. Por exemplo, a Alemanha, com uma área de 357 mil km², cabe dentro do estado do Mato Grosso do Sul, que possui 357 mil km². A Dinamarca, por exemplo, com uma área de 43 mil km², cabe dentro do estado do Rio de Janeiro, que tem 43 mil km² e mais um pouco. A França, né, que é um país grande, tem 549.190 km², cabe inteirinho dentro de Minas Gerais, que tem 586 mil km². A Itália, com 301 mil quilômetros, aquela bota comprida, cabe inteirinha dentro do estado do Maranhão, que tem 331.936 km². O Reino Unido inteiro, com suas ilhas ali, com uma área de 243 mil km², cabe dentro do estado de São Paulo. E Portugal, finalmente, a Santa Terrinha, com seus 92 mil km², cabe inteira dentro de Santa Catarina, que tem 95 mil km². E se a gente quiser, vai fazendo essa brincadeira até amanhã de manhã, porque praticamente todos os países europeus cabem dentro de algum estado brasileiro. Então, como eu estava dizendo, a Europa é o segundo menor dos 6 continentes existentes no planeta. A saber, né, além da Europa, temos a Oceania, a Antártica, a África, a América, dividida entre suas 3 Américas, e a Ásia. Com uma população aproximada de 745 milhões de habitantes e uma área de 10 milhões e meio de quilômetros quadrados, divididos em 50 países independentes, né, a gente tem lá na Europa um pedacinho, né, do maior país do mundo, que é a Rússia, que tem lá um pedacinho de aproximadamente um terço, né, não um pedacinho tão pequeno assim, um terço do seu território integralmente no continente europeu e os outros 2 terços na Ásia, que é a Rússia, o maior país do mundo com seus 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas você também tem, por outro lado, o Vaticano, com seus menos de meio quilômetro quadrado, dentro da cidade de Roma, com mais ou menos 800 habitantes, se tornando assim o menor país do mundo. A Rússia, com seus 145 milhões de habitantes, e o Vaticano, com seus 800 habitantes, compõem ali os 2 extremos do continente europeu, em termos de dimensão e em termos populacionais. Apesar de uma densidade demográfica relativamente alta, em torno de 68 habitantes por quilômetro quadrado, alguns países possuem populações muito pequenas, e mesmo aqueles países com população acima dos 10 milhões de habitantes, você vai ter alguns lugares em que haverá crescimento vegetativo negativo, como é o caso, por exemplo, de Portugal, do Chipre, da Grécia, da Letônia e da Lituânia. O que quer dizer crescimento vegetativo negativo? O crescimento vegetativo negativo é quando a população vai diminuindo, ao invés de aumentando, né? Estatisticamente, historicamente, as populações do planeta vêm aumentando, né? E a desses países parece que chegou num patamar limite e começam a diminuir. Alguns países, no entanto, têm crescimento vegetativo positivo, como é o caso de Luxemburgo, da Suécia, de Malta, uma ilha no Mediterrâneo que tem a maior densidade populacional do planeta Terra, e da Dinamarca. As 10 cidades mais populosas da Europa são Londres, São Petersburgo, Berlim, Madrid, Kiev, Roma, Paris, Minsk e Bucareste, capital da Romênia. Costuma-se dividir a Europa baseado sempre em características econômicas, políticas e humanas, basicamente em 2 partes. A Europa Ocidental e a Europa do Leste, ou Leste Europeu, ou Europa Oriental. Né? São 3 nomes para a mesma coisa. A Europa Ocidental é onde estão os países mais desenvolvidos, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, indo de Portugal até a Finlândia, da Itália até a Islândia, né? Fazendo um X ali desses países, que são os mais conhecidos, os mais desenvolvidos, os mais ricos, os mais conhecidos por nós, sobretudo,
porque é de onde vem a maior parte da colonização brasileira, né? Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, etc. Mas tem também o outro lado, que é o leste europeu, né? Ou a Europa do Leste, que vai da Rússia, passando pela Polônia, Ucrânia, os países do Cáucaso, no entorno ali do Mar Negro e na costa leste do Mar Adriático, né? Sérvia, Montenegro, Romênia, República Tcheca, Lituânia, Letônia, Estônia, enfim, Ucrânia. Não são grandes centros turísticos, tiveram muitos anos envolvidos na chamada Cortina de Ferro, sob a proteção, sob a liderança ali da extinta União Soviética. Então são países muito pouco conhecidos por nós. Bom, os limites físicos da Europa são os seguintes. Ao norte, você tem o Oceano Glacial Ártico e o Mar do Norte. Ao sul, basicamente, o Mar Mediterrâneo. Ao leste, você vai ter os Montes Urais, que vai dividir, na verdade, vai separar a Europa da Ásia. A sudeste tem o Mar Negro, que também faz a separação. E a oeste, o Oceano Atlântico. São muitas as línguas faladas no continente europeu. Existem mais de 100 línguas ou dialetos. E também há uma diversidade religiosa e cultural bastante grande. No entanto, a maior parte dos europeus é caucasiana, divididos ali em pelo menos 3 grupos etnolinguísticos: os latinos, os germânicos e os eslavos. Sendo que, para não ficar muito subjetivo, seriam os latinos os portugueses, os espanhóis, os franceses, os romenos. Os germânicos são os alemães, os holandeses, os escandinavos, os britânicos, né? E os eslavos são os russos, os polacos, que são os poloneses, os ucranianos, os tchecos, sérvios, búlgaros, etc. Você também vai ter, na Europa, grupos linguísticos autóctones, assim, independentes, que não pertencem a nenhum desses ramos, que são poucos, mas que são os finlandeses, os húngaros, os gregos, algumas minorias celtas e os bascos, que na verdade ninguém sabe de onde vem. Acho que todo mundo já ouviu falar também no euro, né? Uma das moedas mais fortes do mundo. Nesse exato momento em que eu estou falando, o euro vale em relação ao real R$ 6,58. Então, para cada nota de euro que eu compre, eu gasto R$ 6,58. Nesse momento. Pode aumentar, diminuir, o dinheiro é bastante volátil. De qualquer maneira, esse projeto europeu de constituir uma moeda única, ele vem ganhando corpo há pelo menos 30 anos, talvez 40. O primeiro projeto de uma moeda única na então Comunidade dos Estados Europeus nasce na década de 70, com o Reino Unido e a Dinamarca ficando fora dessa comunidade, dessa moeda única, mas ainda assim assinando e referendando um tratado junto com mais de 10 países, criando uma moeda que seria uma moeda única ali naquela região. O primeiro nome para o sistema de conversão entre as moedas que se uniram foi o ESU, ou ECU, European Currency Unite. O euro, propriamente dito, ele entra em vigor em 1º de janeiro de 1999, só para transferências, cheques, etc. E a partir de 2002 começam a emitir as notas do euro, as tão desejadas notas de euro. Adoraria receber em euro. A zona do euro é composta pelos seguintes países da União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Prevendo-se que, com a expansão da União Europeia, alguns dos aderentes mais recentes possam, nos próximos anos, partilhar também o euro como moeda oficial. A ideia é que a Europa inteira partilhe dessa moeda única. É um extremo facilitador de trocas naquela região, naquela comunidade de países. Como eu já disse antes, são 50 países. É muito país para ter cada um a sua própria moeda, para ter cada um a sua própria forma de negociar. Vira uma grande torre de Babel econômica, né? E eles negociando juntos, a partir do euro, têm um poder de negociação extremamente poderoso. É só para dar uma iniciação, para a gente começar a pensar
esse continente europeu. Eu vou provavelmente falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais nas próximas aulas, especificamente, falar um pouco mais da parte física, um pouco mais da parte econômica, um pouco mais da questão populacional, e vou também tentar falar um pouco das questões religiosas que têm sido fruto dos grandes conflitos europeus no momento. Ok? Então é isso, até a próxima, queridos.